O Senhor vem julgar nossa terra. Salmo 95. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Iniciamos o mês de setembro, que no Brasil é dedicado à Bíblia, e como lema desse mês, a esperança que não nos decepciona, conforme está em Romanos 5, do versículo 5. E as leituras de hoje vão tratar exatamente sobre a esperança. Todos esperam, no coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não se saber o que trará consigo o amanhã. E essa imprevisibilidade do futuro, porém, faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança até o medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. E convido a você, nesse momento, feche os olhos por um momento, imagine a vida passa rápido, os entes queridos partem e a morte parece inevitável. É natural sentir medo, tristeza, vazio, mas a fé cristã nos convida a olhar além do medo. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, nos lembra que aqueles que morreram, adormeceram em Cristo, é algo que nos remete a uma esperança. Não deve ser um sentimento de perda. A morte sempre causa dor, mas para nós cristãos, essa dor não é desespero, é saudade com esperança. Paulo nos lembra que Jesus ressuscitou e também os que adormeceram nele ressuscitarão. Essa é a nossa certeza. Embora há uma ruptura de emoções, há uma ruptura psicológica do convívio, a nossa vida não se resume no aqui e no agora, não se resume ao que achamos que o tempo é. Devemos colocar a nossa confiança em Deus, por mais que seja difícil. A esperança é aquilo que nos move e de muitas vezes daquilo que se vê, mas também de coisas que nós não temos acesso pelos nossos sentidos. E por isso é fé, uma esperança ativa. E tal esperança consola e impulsiona a viver com fidelidade. Vejamos que Paulo, ao escrever essa jovem comunidade de Tessalônica, aflita pela perda de irmãos que haviam falecido antes da volta gloriosa de Cristo. E ele usou o verbo em grego koi maomai, que significa adormecer, para falar da morte. E essa linguagem não é mero eufemismo, mas revela a fé cristã. A morte não é o fim, é um sono do qual Cristo nos despertará. E ele diz no versículo 13: Não queremos que ignoreis, irmãos, a respeito dos que adormeceram, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Então aqui ele não está negando a dor da perda, mas transforma em esperança. A tristeza existe, mas é temperada pela certeza de que em Cristo a morte é vencida. E se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará de volta com Jesus os que nele adormeceram. Agora é preciso desenvolver essa confiança. E tal confiança se dá pela intimidade e que possamos buscar tal intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 4, dos versículos 16 ao 30,
traz exatamente uma mensagem de grande esperança. Jesus ele entra na sinagoga no sábado para fazer a leitura e ele vai ensinar. E o que ele diz ao ler o livro do profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então vejamos, aqui ele anuncia uma mensagem de grandiosa esperança. O que acontece com o ser humano muitas vezes é que, mediante a primeira problemática, a primeira negativa, perda, contratempo, nós nos opomos à esperança. Mas vejamos, aqui no Evangelho, Cristo proclama libertação e vida nova, mas ainda há uma grande resistência em acreditar. E nós podemos nos perguntar quantas vezes em nossa vida fechamos os olhos para a palavra de Deus? Quantas vezes nos deixamos aprisionar pelo medo, pelo rancor, pela dúvida? E a palavra hoje nos chama a despertar, a confiar e a viver com intensidade, sabendo que a vida verdadeira não termina na morte, mas encontra seu sentido em Cristo. Não podemos deixar de entender que, conforme Santo Agostinho dizia, em qualquer modo de vida não se pode passar sem estas três propensões da alma: crer, esperar e amar. Muitas vezes é complicado pensar na morte, traz um sentimento ruim, mas o intuito aqui de Paulo não é para ficarmos pensando na morte, é apontar que é algo que acontece conosco, mas devemos levar a grande reflexão. Como estamos vivendo? Estamos apenas sobrevivendo, como alguns dizem, ou estamos vivendo com esperança, amor e fé que transformam cada dia em preparação para a eternidade? A morte é inevitável, mas o sentido da vida está no amor que recebemos e damos, na fé que nos sustenta, na esperança que não engana. E em meio às incertezas, Deus nos oferece certeza. Ele é vida, ele é o despertar, é a eternidade, é a libertação para que possamos ter uma certeza no nosso caminhar e fortalecimento para a alma. Tudo isso certamente não é fácil, não há lugar algum que diz que seria fácil, mas com fé, esperança e amor conseguiremos superar os desafios. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso.